Olá, seja bem-vindo à nossa aula de exegese no Apocalipse. Na aula de hoje nós abordaremos Apocalipse capítulo 1, versículos 9 até o final do primeiro capítulo, versículo 20. Abordaremos na primeira perícope do texto, nós faremos um esboço mecânico, eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona o esboço mecânico, e nas outras perícopes nós forneceremos uma interpretação do texto, talvez uma tradução literal, e vamos ver o que mais que nós conseguiremos fazer nessa aula. Então, compartilhando aqui a tela do meu computador, aqui está o nosso texto. É curioso porque João ainda não começou o livro propriamente dito, ele ainda está introduzindo o livro. E agora ele faz uma introdução um pouco mais detida acerca dele mesmo. Quando ele se apresentou lá na abertura epistolar, ele falou muito rápido acerca dele. Agora ele vai gastar um tempinho a mais para falar qual era a situação dele, como é que ele se vê em relação aos seus leitores. É isso que ele vai dizer agora. Então nós temos eu, João. João se qualifica de 4 maneiras, e é por isso que aqui na nossa estrutura nós temos 4 ideias que se ligam diretamente com o eu, João. É importante dizer que no esboço mecânico, que é uma estrutura que eu acho muito prática, ela é mais fácil de fazer, bastante prática e bastante útil para sermões. No esboço mecânico, nós não ficamos preocupados com a definição de cláusula ou de oração, de um verbo para cada cláusula. Nós deixamos esses conceitos muito importantes, mas nós deixamos eles de lado um pouco para nos concentrarmos no conceito de ideia. Quais são as ideias principais do texto e as ideias que nós queremos quebrar para ver como elas se relacionam umas com as outras. Então, João se apresenta de 4 maneiras. Eu, João. Primeiro ele diz, o irmão vosso, ele se apresenta em pé de igualdade com os seus leitores. É muito interessante ver isso em João, porque ele não se apresenta aqui, neste caso, como um apóstolo, ou como ele faz em uma das suas cartas, como o ancião, mas ele se apresenta como o irmão deles, provavelmente já em uma maneira de animar aqueles para quem ele está escrevendo. Ele se define também como o synkoinonos, ou synkoinonós. Aqui nós temos a preposição sim, mais a palavra koinonós, palavra que liga com o verbo koinao, ou com os cristãos lá de Atos, que tinham tudo koiná, tinham tudo em comum, a palavra koinonia, a comunhão que existia entre os cristãos. E essa palavra é uma palavra bastante importante no Novo Testamento, porque ela normalmente aponta para um conceito mais importante do que apenas uma comunhão interhumana, uma comunhão que pode ser criada ou forjada naturalmente entre pessoas. Neste caso, a koinonia, palavras dessa raiz, normalmente no Novo Testamento, implicam em uma ação sobrenatural de Deus. É Deus agindo para fazer com que a comunhão, com que aquilo que os cristãos têm em comum, para que isso seja bastante profundo. É por isso que João termina essa descrição dele falando que essa koinonia é em Jesus, ela acontece por causa de Jesus, por causa da união que cada um deles tem com Jesus. Mas ele qualifica essa palavra, essa comunhão ou companheirismo em 3 coisas. Ele comunga com aqueles cristãos na tribulação. Ele também tem sofrido perseguição, ele também tem sofrido por causa do nome de Jesus Cristo, mas ele comunga também com eles no reino. Tanto ele, João, quanto os seus leitores, ou seja, os membros daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, tanto João quanto eles são parte do mesmo reino, o reino de Deus. Eles pertencem não ao reino de Satanás, não ao reino romano, mas eles pertencem ao reino de Deus. E João também diz que ele é
companheiro deles, ou que ele tem koinonia com eles na perseverança em Jesus. Exatamente porque eles sofrem perseguição, porque eles sofrem tribulações, porque eles sofrem dificuldades, eles também têm que ter perseverança. E João diz: eu estou junto com vocês nisso, nós compartilhamos dessa mesma perseverança no Senhor Jesus Cristo. Agora João vai dizer que ele se achou, ele vai se definir como aquele que estava se achando, ou seja, aquele que era encontrado na ilha chamada Patmos. Note que a mesma palavra usada aqui no meio do verso 9 é usada também para introduzir o versículo, aliás, a Bíblia não tem verso, é sempre versículo, o versículo de número 10. João achou-se na ilha chamada Patmos. E isso aconteceu por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Note então que João fala que fisicamente ele estava num lugar específico chamado Patmos, uma ilha que o pessoal ali do Império Romano usava para enviar presos. Era uma cadeia em forma de ilha, onde presos políticos onde presos políticos eram deportados. E João estava lá, e ele nos diz por que ele estava lá. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É interessante porque essa é a segunda vez que nós encontramos palavra de Deus e testemunho de Jesus unidos, um termo para explicar o outro. E nós já vimos também a importância que o conceito testemunho tem em João, tanto no seu evangelho quanto aqui no Apocalipse. Essa já é a terceira vez que essa palavra aparece aqui no Apocalipse. Então, João encontrava-se fisicamente na ilha chamada Patmos. Agora, ele também se encontrava espiritualmente, vejam, em espírito. Ele se encontrava en te Kyriake Remera, no dia, se fôssemos traduzir literalmente, no dia senhoril, no dia dominical, no dia do Senhor. Aqui existe uma pergunta muito interessante que pode ser feita. Deixa eu encontrar aqui, caixa de texto. Uma pergunta muito interessante pode ser feita aqui, porque os estudiosos divergem em qual é o significado desse dia do Senhor. Seria um domingo? Será que João está escrevendo em um domingo, por isso que ele fala dia do Senhor? E essa é uma interpretação bastante recomendada por comentaristas, porque esse adjetivo do Senhor, ele é muito usado no segundo século para qualificar dia em se tratando do dia do Senhor. Embora nas Escrituras, na Bíblia, tanto na Septuaginta ele não é usado, e no Novo Testamento ele só é usado lá em 1 Coríntios para falar da ceia do Senhor. Também aparece esse mesmo adjetivo. Então, seria possível também interpretar esse termo como sendo o dia do Senhor, o dia escatológico do Senhor, aquele dia que foi proclamado, prometido, anunciado e algumas vezes até mesmo cumprido no Antigo Testamento. Então existem essas duas opções. Esse dia do Senhor pode ser um domingo, literalmente. João recebeu essa revelação em um domingo, em um dia no qual, se ele estivesse junto com aquelas igrejas, ele estaria junto com eles, adorando a Deus, prestando culto ao Senhor. Ou ele aponta para o dia escatológico, ele se encontrou no dia escatológico do Senhor. Eu tenho uma tendência de interpretar dessa segunda maneira, interpretando o dia do Senhor. Então, João se encontra em espírito
não mais nos últimos dias, mas já nos eventos que compõem o grande e terrível, aquilo que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. E agora João continua falando o que aconteceu nesse dia do Senhor, não é? E aqui é que nós começamos no conteúdo realmente do Apocalipse. Ele diz, e ouvi atrás de mim voz grande, uma grande voz, como de sálpigos, como trombeta, falando. O que essa voz estava dizendo? Então, imaginem João ali na ilha de Patmos, de repente, de alguma forma, ele se vê em espírito no dia do Senhor, e ali, de repente, uma voz muito forte, como de trombeta, soa fortemente atrás dele, e essa voz diz: o que vês, Roblepes, grapson eis biblion, o que vês, escreve em um livro. Então, João recebe duas ordens. Ele deveria escrever aquilo que ele estava vendo e ele deveria enviar este livro, que seria produzido com o resultado das suas visões, ele deveria enviar esse livro, tais repta ecclesias, para as 7 igrejas. E aí nós temos uma lista das 7 igrejas. Para Éfeso, e para Esmirna, e para Pérgamo, e para Tiatira, e para Sardes, e para Filadélfia, e para Laodiceia. Essa é, então, a primeira perícope. Bem, a primeira parte dessa perícope, nós podemos dizer, porque o assunto continua, João não muda, mas agora ele está descrevendo para nós a sua primeira visão. E essa sua primeira visão, então, ele estava no dia do Senhor, uma voz muito forte, como de trombeta, fala atrás dele, manda com que ele escreva todas as visões num livro e envie para as 7 igrejas. E agora João continua relatando o que aconteceu. E eu virei para ver kai epestrepsa blepen. Eu virei para ver a voz retis, pronome relativo, que Elalei falava ou estava falando, metemu, comigo. E eu virei, e João continua, e virando, vi 7 candeeiros. 7 candeeiros de ouro. João, então, se vira para ver quem é o dono dessa voz. Ele, literalmente, o texto diz, ele se vira para ver a voz que falava com ele, evidentemente, para ver aquele que estava falando com ele. E a primeira coisa que João vê diante de si quando ele se vira são 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro. E ele continua, e no meio, caien mesoton luchnion, e no meio dos candeeiros. Como um filho de homem, vestido endedimenon podere. Eu vou confirmar. Endedimenon, cadê? Vestido, podere, até os pés. Vestido até os pés. Então, quando João se vira, ele vê uma pessoa, alguém semelhante a um filho de homem. É claro que a expressão huion anthropon é uma expressão fundamental nas Escrituras.
é a expressão que Jesus mais usava para falar acerca dele mesmo. Normalmente nós não vemos Jesus referindo a si mesmo, referindo-se a si mesmo como homem, como Jesus, como Cristo, ou seja, como Messias, mas o termo predileto de Jesus para se autodefinir era esse termo, o termo filho do homem. E ele estava vestido até os pés, o que era uma maneira que apenas as pessoas mais honradas se vestiam até os pés. As pessoas menos honradas, ou as pessoas que tinham que trabalhar, ou até mesmo os soldados, se vestiam com vestes mais curtas, a fim de deixar o corpo com mais destreza para poder ou trabalhar no dia a dia ou ir para a guerra. Mas aqui nós encontramos esse filho do homem visto por João, vestido até os pés. E cingido e usando um cinto. Essa é a ideia dessa palavra periedzosmenon, e cingido até o peito com um cinto de ouro. E cingido até o peito com um cinto de ouro. João continua, muito do que virá a seguir é a descrição dessa primeira visão que João tem do nosso Senhor Jesus Cristo. A visão é extremamente impactante, e uma das coisas que a gente deveria fazer quando a gente lê o Apocalipse é tentar imaginar essa cena que João presenciou. João está descrevendo uma visão, então não seria um erro da nossa parte nós fazermos uma certa reprodução disso nas nossas mentes. Ele diz, e os cabelos dele também, aliás, e a cabeça, redekefale autu, e a cabeça dele também os cabelos brancos, como Erion. Eu não lembro o que é Erion, vamos lá para a nossa colinha do Logos, como lã branca, como neve. Ok, vamos voltar lá para o nosso texto. Como lã branca, como neve. Então, esse filho do homem visto por João, ele tem um vestido longo até os pés, ele veste um cinturão de ouro, e a cabeça dele e os seus cabelos são brancos como a lã branquinha, brancos como a neve, e os olhos dele como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo, e os pés dele como calcolibano. Vamos confirmar o que é o calcolibano, como bronze refinado, como bronze purificado, Aqui vem algumas palavras bem incomuns na língua grega, então é bom nós termos a ajuda de um dicionário, como bronze, como enfornalha, queimado.
como bronze, como um bronze em fornalha purificado por fogo. E a voz dele, que já foi comparada como uma voz de trombeta, como um som de trombeta, e a voz dele como voz de águas muitas, ou de muitas águas, para a gente entender. E tendo na mão direita, Caierron entedexia reiri, tendo na mão direita ao tu dele 7 estrelas. E da boca dele uma espada dístomos, de 2 bocas, de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes afiada saindo. E da boca dele, uma espada de 2 gumes afiada saindo. A tradução literal fica meio estranha assim mesmo, viu, gente? O objetivo da tradução literal não é ser uma tradução para ser vendida ou para que pessoas leiam e entendam perfeitamente bem, mas o objetivo da tradução literal é ficar o mais próximo possível da língua grega, a fim de que nós consigamos pegar algumas das ênfases que o grego traz para nós e que nem sempre são visíveis no português. E reopsis. Ok. Ópsis. E a aparência e a face, a experiência de ver alguma coisa, ópsis, a visão, não é? A visão ou a aparência externa de alguém, o aspecto, a aparência, ou a porção frontal da cabeça, a face, o rosto. Qualquer um desses termos caberia aqui. Nós vamos traduzir o rosto dele como o sol brilhando, em o poder dele, como o sol brilhando. O rosto desse filho do homem contemplado por João era como um sol brilhando na força, um sol brilhando ao meio-dia, um sol brilhando com toda a força. E João nos relata: quando eu vi a ele, eu caí aos pés dele como morto. A glória de Jesus Cristo, a glória desse Filho do Homem, contemplada por João, foi tão grandiosa, foi tão maravilhosa, que João, quando ele vira para trás, por causa da voz grande que falou com ele, voz como de trombeta, quando ele vira para trás e vê os 7 castiçais, e depois ele então tem a visão desse Filho do Homem, que tem os cabelos brancos, vestes até os pés, 7 estrelas nas mãos, o rosto como o sol na sua força, os pés como bronze incandescente, bronze polido. Quando João tem essa visão essa que, aliás, recorda muito a visão de Daniel no capítulo 7, embora lá em Daniel capítulo 7, quem está sendo visto é Deus, o Pai, é uma visão que relata uma visão de Deus, porque naquela visão o Filho do Homem aparece para falar com Deus, mas aqui nós temos João unindo essas 2 figuras. Deus e o Filho do Homem são um só. Então, as imagens que Daniel usou para falar a respeito de Deus na presença do Filho do Homem, essas imagens são unidas
como se fossem uma pessoa só, tamanha é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao ver tudo isso, João caiu como morto aos pés daquele Filho do Homem. E ele nos relata o que aconteceu depois. E ele pôs a mão ou a direita, a destra, e ele pôs a destra e ele colocou a destra dele sobre mim, dizendo, não temas. Eu fico imaginando como é que foi essa experiência para João. João, durante a sua vida, foi o apóstolo mais próximo de Jesus, foi o discípulo com quem Jesus tinha mais contato íntimo. João era aquele que se reclinava no peito de Jesus. João era aquele que tinha maior intimidade, que tinha maior abertura para perguntar coisas que os outros não tinham coragem de perguntar. Então, agora, João, já velhinho, exilado na ilha de Patmos, ele vê Jesus Cristo com muita glória. Ele vê Jesus Cristo de uma maneira semelhante ao que ele tinha visto no Monte da Transfiguração, mas provavelmente ainda mais maravilhoso. E João cai como morto aos pés de Jesus. Então, deve ter sido muito gostoso para João, quando Jesus coloca as mãos sobre João, coloca a mão direita sobre João e diz para João, não temas, eu sou o primeiro, ego eimi ho protos, e o último. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. É lindo Jesus Cristo lembrar disso. E eu estive morto. Ele esteve morto, mas veja, eu estou vivo para os séculos dos séculos. E Jesus ainda diz, e tascleis as chaves da morte e do inferno. E então vem novamente a mesma ordem que nós tínhamos praticamente começado, não a sessão inteira, mas a visão. A visão começa exatamente com essa ordem. Grapson. E agora nós temos de novo a ordem. Depois de toda essa visão, Jesus Cristo diz novamente para João, Grapson, escreve, portanto, aquilo que vês. E aquilo que é, aquilo que vês, e aquilo que é, e aquilo que está para acontecer depois dessas coisas. Alguns intérpretes dizem que no versículo 19 nós encontramos a estrutura do Apocalipse. O Apocalipse seria então um relato das coisas que João viu, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer, que estavam para. Esse Mele dá uma implicação de coisas que não iam acontecer depois de muito tempo, mas coisas que estavam para acontecer depois dessas. E aí, então, finalmente, nós temos a revelação de um primeiro mistério. O mistério
das 7 estrelas que vistes na direita, na destra minha, e dos 7 candeeiros de ouro. Então, agora, o que nós temos é Jesus Cristo interpretando para João uma das coisas que ele havia visto. Jesus Cristo já se apresentou, então a visão, esse filho do homem, João já sabe quem é. Mas essa visão tinha mais duas coisas que João ainda não sabia o que era. Essa visão continha castiçais ou candeeiros, e continha também estrelas, tanto castiçais, tanto 7 castiçais quanto 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus Cristo, do Filho do Homem. E agora, João recebe a interpretação. O que são esses castiçais? O que são essas estrelas? E aí, então, ele ouve as 7 estrelas, implícito, aliás, implícito não, o verbo são está aqui no final. As 7 estrelas, 7 anjos da igreja são. Das igrejas são. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas são. Aqui nós temos várias coisas importantes aqui. Essa palavra mistério é uma palavra técnica nas Escrituras. Mistério é normalmente algo que Deus revelou, mas a despeito daquela revelação, esse algo ainda está oculto. Esse algo ainda é difícil de compreender. E é exatamente isso que nós temos. 7 estrelas e 7 candeeiros, 7 castiçais. Seria possível a gente saber qual é o significado desses símbolos, caso Jesus não tivesse dado a interpretação dos mesmos? É isso que me faz ser muito cauteloso com relação ao Apocalipse. Porque o livro, muitas vezes, nos dá interpretação dos seus símbolos. Mas várias outras vezes, o próprio livro não apresenta a interpretação dos símbolos. E neste caso, fica claro o quão difícil é interpretar os símbolos do Apocalipse se a interpretação não nos é dada. Quem é que conseguiria descobrir que os 7 candeeiros são as 7 igrejas? Quem é que conseguiria descobrir que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas? Então, quando nós interpretamos o Apocalipse, nós temos que ser muito cuidadosos e muito cautelosos para não dizermos que temos interpretações certeiras das coisas, quando, na verdade, as nossas interpretações são tentativas de melhor interpretar o texto, tentativas de tentar entender um texto que é bastante difícil e que contém diversos mistérios. Agora, a respeito dos anjos, os anjos, vamos marcar aqui de azul, também podemos levantar algumas hipóteses aqui. Seriam esses seres angelicais mesmo? Ou seriam os pastores das igrejas? O fato é que, normalmente, em literatura apocalíptica, não só no nosso Apocalipse, mas em vários outros apocalipses, quando você tem um anjo, esse anjo é anjo mesmo. Não tem a ver com o mensageiro de uma igreja. E da mesma forma no Apocalipse, várias vezes anjos aparecem no transcorrer do livro do Apocalipse. E todas as vezes que anjo aparece, fora essa aqui do capítulo, fora as do capítulo 1, 2 e 3,
nós sabemos, ou a interpretação fica bastante clara de que nós estamos falando de seres angelicais, seres espirituais feitos por Deus. Então, ao que tudo indica, se nós formos usar o fato de que normalmente quando o Apocalipse fala de anjo, ele está falando realmente de seres angelicais, então realmente esse anjo também se diz respeito a seres angelicais e não aos pastores das igrejas. Embora a interpretação de mensageiros das igrejas também não seja totalmente absurda, mas eu creio que existem mais argumentos favorecendo a interpretação de que esses são anjos mesmo. O que a gente faz com uma visão dessa? O que a gente faz com um texto desse? Fazendo um resumão, João se apresentou então como irmão, como companheiro, alguém que comungava com eles na tribulação, no reino e na perseverança. Ele se achou fisicamente em Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ele se achou em espírito no dia do Senhor, que poderia ser um domingo, ou que poderia ser, como eu acho que é, o dia escatológico do Senhor. E ele, então, ouve uma voz muito forte, essa voz fala com que ele ordena que ele escreva e envie o livro que ele vai escrever para 7 igrejas da Ásia Menor. Quando, então, João se vira, ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê 7 candeeiros, mas ele também vê no meio desses candeeiros, como que andando no meio desses candeeiros, que depois o texto mesmo nos diz que eram as próprias igrejas ali da Ásia Menor. Andando no meio dos candeeiros, ele vê o Filho do Homem. E aqui está o centro desse texto, porque é nessa visão do Filho do Homem que João gasta mais tempo, como não poderia deixar de ser. Esse Filho do Homem está vestido até os pés, cingido com um cinturão de ouro, a cabeça dele e os cabelos são brancos, muito brancos, os olhos como fogo, os pés como bronze purificado por fogo, a voz como voz de muitas águas. Ele segura na mão direita 7 estrelas e da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. O rosto dele brilha com grande força e tamanha é a glória da revelação de Jesus Cristo, tamanha é a beleza gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando João olha para Jesus, João cai como morto. É nessa hora então que Jesus coloca as mãos sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas veja, eis que eu estou vivo pelos séculos, vamos arrumar isso, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, portanto, aquilo que você está vendo, João, aquilo que está para acontecer, aquilo que é e aquilo que está para acontecer depois dessas coisas. E Jesus, então, depois dá uma interpretação do primeiro mistério, que era o mistério de que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas, e as 7 estrelas que Jesus Cristo segurou na mão eram os 7 anjos daquelas igrejas. Quais são algumas das lições? Quais são algumas das lições que nós temos nesse texto? Se alguém for pregar nesse texto, o que esse texto tem para nos ensinar, sendo palavra de Deus como ele é? Bem, primeiro nós vemos a glória de Jesus Cristo. Essa imagem vista por João é uma imagem extremamente gloriosa. Então, a glória de Jesus Cristo, o Filho do Homem, depreende-se dessa glória que nós somos chamados a nos rendermos em adoração, nos prostrarmos em adoração diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o primeiro e o último, Ele é aquele que segura 7 estrelas nas mãos, Ele é aquele que detém toda a autoridade, todo o poder, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Isso fica muito claro quando João une essa visão de Daniel, o ancião de dias e o Filho do Homem em uma só pessoa. Ele é o próprio Deus e Ele é digno de toda a nossa adoração.
Mas nós também aprendemos que enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, por vezes nós passaremos por perseguições, por tribulações, por vezes enfrentaremos essas coisas e nós precisamos, assim como João disse, eu sou o companheiro de vocês na perseverança. Nós somos chamados a sermos perseverantes em meio às dificuldades que enfrentamos nesse mundo, tanto nessa época que vivemos, quanto nos dias finais, nós somos chamados a mantermos a nossa perseverança. A bênção é que nós também somos parte do reino de Deus. Nós comungamos do reino de Deus, e é por isso também, essa é uma das motivações para que nós tenhamos esperança. Nós, como igreja, Jesus anda em meio às suas igrejas. É claro que quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, nós estamos falando de 7 igrejas reais que existiram no tempo e no espaço, lá na Ásia Menor, a atual Turquia, naquelas cidades, existiam aquelas igrejas com aquelas pessoas específicas, e é claro que eles são os primeiros, a primeira audiência desse livro, os primeiros leitores. O livro foi escrito primariamente para eles, mas algumas das realidades que são faladas para eles se aplicam também a nós, e esse cuidado de Jesus pelas igrejas, Jesus como sendo aquele que anda em meio às igrejas e segura nas mãos os anjos das igrejas, é uma imagem que nos mostra o cuidado de Jesus para com o seu povo. A despeito das perseguições, a despeito das tribulações, Jesus cuida do seu povo. Esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus que é indescritível, tamanha glória dele, esse Jesus que, quando João olhou para ele, João caiu como morto. Esse Jesus cheio de glória, ele anda no meio das suas igrejas, ele cuida das suas igrejas, e ele cuida dos anjos, que são os espíritos ministradores para os cristãos, e esses que atuam nas igrejas, Jesus os tem nas mãos. Portanto, o Apocalipse não é um livro que nos conta apenas a respeito de coisas futuras, não é apenas um livro ininteligível, um livro que não tem coisas boas para nós como cristãos, porque os seus símbolos são muito, muito difíceis. Sim, os símbolos são muito difíceis e muitas coisas nós nem saberemos, mas o Apocalipse tem essas revelações maravilhosas da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, e a respeito da igreja. E aí, então, nós temos muita teologia, muita coisa boa para aprender com esse trecho, com esse livro das Escrituras. Que Deus nos abençoe, então, e que nós, cheios do Espírito, nós possamos adorar ao Filho do Homem, a esse Jesus Cristo maravilhoso, visto por João. Até a próxima aula.